trabalho neste computador. Agora sim, então vamos dar início à nossa aula hoje, né, sobre planejamento de investimentos. E essa aula está sendo transmitida aqui na ferramenta Zoom, onde nós temos também uma apresentação de fundo com as informações sobre investimentos. E também pelo Instagram, sem a apresentação, somente com áudio. Já adianto para todos os seguidores, todo mundo que quiser esse material, que é aberto, é um material feito pela Ambima, um material de boa qualidade, com informações aí das últimas pesquisas da Ambima, que é a grande organização da rede bancária, né? Ou seja, a grande xerife das instituições bancárias brasileiras. Então, a gente está aí na Semana Internacional do Investidor, WIW, né? Uma semana que se promove aí ações no mundo todo, não só no Brasil, sobre educação do investidor. E aí, claro, com orientação e também com proteção, né? Afinal de contas, é uma semana com uma organização feita pela IOSCO, que é a grande organização das CVMs, né, das comissões de valores ao longo do mundo, né, em todos os países, e ela, né, promove aí, assim como nós temos no primeiro semestre, aquela Semana Nacional de Educação Financeira, onde nós, no meu consultor financeiro, fazemos aí também palestras, lives, né, onde a gente está levando a nossa informação de bem-estar financeiro. E essa semana toda inteira, aliás, eu já sugiro que vocês coloquem aí, ó, semana, depois dê um Google, a Semana do Investidor CVM, dá um Google aí, vocês vão encontrar várias iniciativas, algumas online, outras presencial, no Brasil inteiro. Então, se você tiver a oportunidade, quiser aí buscar mais conhecimento sobre algum pedacinho específico do investimento, do ato de investir, sintam-se convidados aí a entrar dentro desse portal Semana do Investidor, que no Brasil é coordenado aí pela CVM, tá bom? Então, essa apresentação de hoje, que eu vou mostrar aqui para vocês os dados, ela veio aí, ela foi confeccionada integralmente pela Ambima, tá? E aí, como certificado da Ambima, eu fui convidado, todos os especialistas em investimentos foram convidados a voluntariamente levar conhecimento para o investidor, e aí nossa forma, né, como uma escola de educação financeira, que é o meu consultor financeiro, já está no nosso sangue fazer educação, ou seja, levar conhecimento e inspiração para mais pessoas decidirem melhor as suas finanças. Então, a gente naturalmente aceitou o convite e hoje nós estamos fazendo essa live, tá bom? Então, tá aqui, vamos começar a nossa apresentação. Vamos lá, no play. Então, Semana do Investidor, Semana Internacional do Investidor, então ela é promovida pela IOSCO, né, para conscientizar a importância da educação financeira, né, e a Ambima está fazendo essa promoção, né? Então, o objetivo é que o conhecimento vá para novos investidores. Eu estou vendo que algumas pessoas estão compartilhando e às vezes trocando alguma informação ali no vídeo. Algumas delas eu vou poder acompanhar aqui no Instagram, tá? Aqui no Zoom a gente vai interagindo aqui, tem mais ferramentas de interação e eu estou com as duas mãos aqui livres para poder conversar e digitar. Mas tá bem? Agora, por que investir, né? Por que é tão importante? Eu estou vendo tantas pessoas aqui interagindo na nossa aula hoje e buscando informações do porquê investir. Basicamente porque hoje nós temos um efeito de dois movimentos no Brasil, né? O primeiro deles é a taxa Selic, que vem caindo aí assim, consequentemente ao longo do tempo. Nós nunca tivemos uma taxa básica de juros, que é a taxa Selic, tão baixa na história da economia brasileira. Então, ela vem caindo e vem para aqueles que investem, qual que é o efeito disso, né? Ela acaba refletindo na redução da rentabilidade de todo investimento pós-fixado. Então, para aquele que investe em renda fixa, vai sentir a redução da rentabilidade do seu investimento. Mas não é só esse o efeito da queda da taxa Selic, né? Ela também reduz aí o custo do capital. A taxa básica de juros, né? Ela é o termômetro do custo do dinheiro em qualquer país. Ou seja, aquela taxa básica de juros é a regra pela qual o dinheiro é o grande nominal pela qual o dinheiro é emprestado. Ou seja, a partir dessa taxa básica de juros, que em países europeus é negativa,
que nos Estados Unidos é baixinha, 2 e pouquinho, aqui ela já teve acima de 2 dígitos, a 14% ao ano, e hoje está a 5,5%. E nós temos mais 2 reuniões ainda esse ano com expectativa de especialistas dessa taxa cair mais um pouquinho. Então, um dos primeiros movimentos que fazem agora esse tema estar tão importante, né, as finanças pessoais e os investimentos, é que essa taxa, né, nunca se teve uma remuneração pela a renda fixa tão baixa no Brasil, né, pensando do ponto de vista do investidor. Porém, essa redução ela é boa para a economia, para o sistema econômico de maneira como um todo, porque isso gera mais oportunidades de crescimento e crescimento per capita, crescimento de fato da economia, né? Então, se você deseja, né, para todos aqueles investidores que sempre tiveram uma referência, né, de altos ganhos na renda fixa, agora a realidade já muda um pouquinho. Então, agora a gente tem que começar a entender um pouco mais sobre investimentos diferentes da renda fixa, né, diferentes da compra, né, de títulos públicos e pós-fixados na taxa básica de juros, na taxa Selic, porque se ela cai, a minha rentabilidade também cai, diferente dos pré-fixados e outras estratégias. Então, primeiro motivo é o motivo, né, queda da taxa básica de juros. O segundo motivo, né, que vem também trazendo aí a responsabilidade para si e para todas, né, para todos nós brasileiros, é as reformas que estão em pauta. E a principal delas, que mexe no meu bolso, mexe no seu bolso, é a reforma da Previdência. Então, se é o seu caso, né, algumas classes, né, já estão aí dentro desse teto dentro do rendimento do teto da Previdência hoje, né, da Previdência Pública, que hoje o teto do INSS, né, o famoso teto do INSS, que é R$ 5.843 hoje, em setembro de 2019. Né? Então, se você tem rendimentos dentro desse patamar, né, ou seja, dessa faixa, seja, de um salário mínimo a 5,8 quase, né, salários mínimos, a reforma da Previdência, em termos nominais, o que vai impactar o seu bolso, ela não vai te trazer tantos alertas sobre o que fazer agora para garantir o seu futuro. Porém, se você hoje já contribui, se você hoje já gera renda acima desse valor, acima do teto do INSS, então a reforma e todas as reformas daqui em diante, elas sim vão impactar muito a sua expectativa de recebimento lá na frente. Então, isso, de fato, é um sinal para que nós façamos mais para o nosso bolso hoje e especialmente amanhã, porque no Brasil somente 3% dos aposentados têm hoje, né, isso é uma conta de 2019, somente 3% dos aposentados hoje têm condições de sobrevivência, ou seja, de manutenção do seu padrão de vida. Sabe? Só 3%. Os outros 97% acontecem 3 coisas, basicamente. Ou ele continua trabalhando para gerar mais renda, né? Ou então tem ajuda de uma estrutura familiar, né? Porque né, de fato você tem ali um suporte, um time, a gente costuma dizer que existe um time, um grupo que te ajuda, ou de alguma maneira aquela pessoa, aquele idoso, né, na melhor idade, acaba reduzindo o padrão de vida. Então veja que grande parte da população brasileira, né, estou falando quase que a totalidade, não tem condições, né, para se sustentar com seus próprios recursos. Então isso já é um alerta muito grande para que durante a nossa vida produtiva nós façamos nossa grande tarefa de fazer poupar, fazer poupança, capacidade de poupança. Nos termos pedagógicos da educação financeira, é o famoso pague-se primeiro. Porque com isso eu começo a colocar a minha capacidade de poupança, a minha força de poupança também dentro do meu orçamento doméstico hoje, para que esse dinheiro seja investido hoje para usufruto lá na frente. Independente do momento que você queira se aposentar, independente do momento que você deseje reduzir a sua renda pelo seu trabalho, né, do seu dia a dia. Porque em algum momento você pode querer reduzir. Eu espero que você não tenha que reduzir, porém, querer reduzir é natural.
natural, reduzir o seu tempo de trabalho ou reduzir o seu esforço pelo que você é remunerado hoje na sua profissão. Então, eu costumo dizer que eu quero trabalhar, a Frane, eu quero trabalhar até meu último dia de vida, sem sombra de dúvida. Eu quero produzir até meu último dia de vida. Agora, eu não quero depender dele até meu último dia de vida. Então, se você também tem esse interesse, então comece a criar um patrimônio hoje, comece a criar uma estrutura, e aí é uma criação mesmo, para que a sua renda de trabalho lá na frente vai cair, oriunda do seu trabalho vai cair, porém você tem uma renda oriunda do seu não trabalho, ou seja, uma renda oriunda do seu patrimônio, da sua estrutura financeira, que vai substituir a sua necessidade de fazer esforço em troca de remuneração. Então, só assim você consegue fazer uma troca saudável e lá na frente ter recursos, e aí é de uma estrutura, que pode ser negócios, pode ser uma renda passiva legal, se você tem direito à aposentadoria, se você é um servidor público, que é a realidade de muitas pessoas nesta capital. Eu falo de Brasília, meu consultor financeiro é uma empresa brasiliense, e todos, os sócios do meu consultor financeiro, aliás, são servidores públicos que estão em transição ou pensam em fazer uma transição da iniciativa pública para a privada. E assim contribuir também com a nossa missão de vida, do porquê que o meu consultor financeiro nasceu nessa trajetória linda de inspirar pessoas a decidirem melhor sobre seu dinheiro. Então, ou seja, motivos de sobra a gente tem para começar a investir. Então, vamos lá. Agora, por que é tão difícil investir? Existem muitas razões. A gente já está indo para a 10ª turma do nosso curso. Nós também somos uma escola de educação financeira. E existem muitas razões que a gente já ouve sobre o dinheiro. Por que é difícil investir? Existem muitas associações que as pessoas fazem, já carregam para si, sobre se o dinheiro é um tabu. O dinheiro gera conflito interno, o dinheiro gera algumas sensações que nem sempre você inconscientemente está alimentando aquela sensação, eventualmente, e aquela sensação está te distanciando de uma independência financeira ou de uma estabilidade financeira. Porque lembra volta e meia a gente lida com as crenças financeiras, E aí as crenças às vezes são aquelas frases, elas estão ali encapsuladas no formato de frases conhecidas, frases como dinheiro na mão é vendaval, ou mesmo aquela fulano de tal é podre de rico. E aí algumas associações naturais que te fazem você se distanciar de uma situação de bom patrimônio, de um patrimônio saudável para você, porque naturalmente você já tem toda essa concepção no formato de um tabu, ou não, mas no formato da sua crença, que para você é a verdade absoluta. Então, esse tabu que envolve, encapsulado por meio dessas frases, que cada um carrega desde criança, já traz aí, já pode ser um indicativo de como a fotografia das suas finanças está hoje na sua vida. Seja na sua situação negocial, seja na sua situação bancária, em termos de como você está lidando de fato com o seu patrimônio. Você é uma pessoa que está endividada, ou que precisa de uma organização, de organização financeira, ou que já está nesse rumo de construir aí o seu patrimônio financeiro que vai te gerar essa renda a título de juros, a título de retorno sobre o seu capital, que vai te garantir aí a sua independência financeira. Então, pode ser tabu e comportamento. Mas o que mais? A gente não pode negar que, às vezes, o prazer momentâneo ele é difícil de ser adiado. Porque a gente tem vários vieses cognitivos numa área da ciência chamada finanças comportamentais e psicologia econômica, que explicam várias maneiras de pensar. Uma delas é aquele que eles chamam viés do presente. É muito melhor, eu dou muito mais valor ao meu presente do eu no presente do que eu no futuro. E aí eu começo a ter situações de negligência para muitas coisas. Por exemplo, naquela mordida do brigadeiro a mais, naquela bola de sorvete a mais que eu
Eu sei que eu não deveria comer, mas eventualmente eu como. Né? O dinheiro que eu poderia estar investindo hoje, fazendo uma poupança hoje, que eu poderia estar fazendo, mas não, deixa para depois. Semana que vem eu começo. E aí a gente pode falar aí das dietas e dos exercícios e tudo. Né? Então, falta um pouco de empatia, às vezes, com o nosso eu lá no futuro. Então, é também uma das razões pelas quais as pessoas, às vezes, vão protelando e vão deixando aí, procrastinando essa forma de olhar. Ou seja, se buscando colocar aí o hábito de investir como algo que seja cláusula pétrea, sabe? Assim como você paga a sua conta de luz, né? Hoje, você também começa a fazer a sua taxinha, a taxinha do Afrânio, a taxinha né, a sua taxa, como no formato do imposto. Né? Então, outra coisa, né, os viés cognitivos, né, não valorizamos não valorizamos nossa forma de ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, com essa cabeça também, de novo é comportamento. Né? Dinheiro não vem fácil, mas eventualmente você tem oportunidades de investimento que vão te remunerar muito bem. Só que nessa forma de pensar que o dinheiro não vem fácil, você já se distancia e mesmo que exista uma oportunidade de investimento, por exemplo, numa ação que está barata, né? Você já começa a analisar uma ação barata, você simplesmente está distante daquilo porque você já não acredita que dinheiro vem fácil e pode ser ali um impeditivo para você comprar aquela ação, por exemplo. Né? Numa ação, né? Numa análise fundamentalista ou numa análise gráfica, por exemplo. Né? Então, essa postura de achar difícil, né? Essa postura que é muito de finanças é complicado, finanças é só para quem tem dinheiro. Veja que, de novo, eu estou só repetindo algo que já está programado. Enquanto eu estiver olhando com essa programação, vai continuar. Né? Vai continuar difícil, porque se é difícil ou não, é a sua verdade. É a sua verdade enquanto você não consegue enxergar outra possibilidade mais fácil. Então, nesse caso, ela passa a ser verdade. Se você pode ou não pode, se você acredita que pode ou acredita que não pode, você está certo. Então, buscar informação sobre conhecimento financeiro é algo que está acessível. Existem muitas maneiras, a exemplo dessa live, que né, algumas pessoas vão assistir agora ou assistir depois, porém é possível e é simples, são etapas simples, que às vezes a gente conta uma historinha e ouviu uma historinha ou passou por algumas historinhas e a gente está repetindo isso e às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Bom, mas vamos lá. Essa é uma apresentação da Ambima, e a Ambima traz aqui nela várias estatísticas. Foi feito um trabalho muito profundo, né, num raio-x, no formato de uma raio-x do investidor. E aí, com essa pesquisa, diz aqui, ó, 56% dos que não aposentaram dizem que o dinheiro virá do INSS. Ou seja, quem não aposentou acredita que o dinheiro da aposentadoria vai vir do INSS. Né? Ou seja, tá lá, tá numa crença, não, vai vir do INSS, por isso que eu não invisto. 49% acham que a vida será melhor quando se aposentarem. Ou seja, eu tenho uma expectativa que vai ser melhor quando eu aposentar. Né? Aquele trabalho, né? aquela ideia de passa a vida toda trabalhando para a vida só vai melhorar agora quando eu aposentar, aí sim eu vou ter tranquilidade. Às vezes não, né? 56% dos brasileiros tinham intenção de investir ano passado. 56 tinham a intenção de investir ano passado. Desses, quantos investiram? 8%. Ou seja, uma quantidade pequeniníssima, né, de brasileiros que investem menos de 10%, né, investiram no ano passado. 54% afirmam não conhecer nenhum produto financeiro. E a gente sabe que o produto financeiro mais conhecido lá da vovó, né, a vovó passa para a mamãe, que passa para a gente, qual que é? Caderneta de poupança. Muita gente conhece somente a caderneta de poupança. E existem muitas outras oportunidades, às vezes mais seguras até que a caderneta de poupança, para se investir. E a gente tem, né? A gente vai falar de algumas delas aqui agora. Mas então, como é que eu começo, né? Como é que eu começo a investir? Por que eu deveria começar, né? Primeiro, se conheça, né? Porque com isso você tem uma ideia de quem é que vai estar do lado de cá do game, né? Para saber se, enfim, você está na jornada certa, você começou a dar os primeiros passos. Porque, veja, se você coloca na cabeça, não vou investir R$100 por mês, e você tem um objetivo claro para ele,
você tem a chance de chegar até 1 ano, 2 anos, 3 anos investindo R$100 por mês, chegar lá uns R$3.600 investidos, para alcançar aquele seu objetivo. Então, quando você tem um objetivo claro, né, e aí você se motiva por esse objetivo, você dá um passo a mais para que você não desfaça esse plano no meio do caminho. Então, na hora que a gente, né, aborda essa se conheça, né, esse investimento, assim, a sua capacidade de poupar e de fazer juntar dinheiro, ele não tem que ser ultra racional, que tem que ser quando eu começar a ter uma situação melhor de vida, que aí sim eu vou investir, ou quando eu tiver algum sabe, um checkpoint na minha vida, ou a partir de dezembro, ou a partir do próximo. Não, cara, só começa, né? Cada um lida com o dinheiro de uma forma diferente, então só coloque essa verdade para si e comece a investir, comece a fazer sobrar dinheiro. Esse é o primeiro passo enquanto comportamento. Faça sobrar dinheiro. Logo em seguida, você vai ter um bom desafio, que é, ou seja, onde é que eu vou colocar esse dinheiro? Com que proteção, com que segurança é que eu vou fazer este investimento? Aí é quando a gente, né, vem para situações como essa, né, né, desse momento de estar aprendendo onde alocar o seu dinheiro de forma segura, de forma clara, para que você consiga aí alcançar os seus objetivos aí de curto, médio ou longo prazo, né? E aí, nesse se conheça, né, ou seja, cada um lidando com uma forma diferente, a Ambima fez uma pesquisa, ela fez um raio-x do brasileiro, e ela dividiu basicamente 5 perfis. É uma pesquisa bem legal, se você colocar lá raio-x do investidor, no site da Ambima, tem alguns vídeos, foi um negócio bem legal. Ela dividiu em 5 perfis, dos quais, tá aqui os 5, planejador, camaleão, sonhador, construtor e despreocupado. Os 5 perfis do brasileiro, ou seja, cada um lidando com uma forma diferente, né? Então, se eu ler aqui um pedacinho para vocês, ó, o perfil aqui do construtor, é o perfil daqueles que crescem devagar e sempre. Né? Ele faz acontecer dia após dia, no formato de uma construção. Pequenos valores ou valores contínuos, ou seja, de poupança. Né? Pequenas conquistas materiais são investimentos. A característica principal deles é que eles são realistas e perseverantes. O despreocupado, olha lá, pessoa mais aberta ao fluxo da vida, né? Despreocupado, bem tranquilo. As conquistas acontecem ao acaso. Os valores são inconstantes, né? De poupança, então às vezes sobra, às vezes não sobra. A poupança para emergência ele tem, né? Minimamente ele conseguiu poupar e ele é um otimista, né? Então o despreocupado, ele sempre não vai dar certo, é aquela cabeça assim, se deu certo bem, se não deu também, tá tudo certo, é otimista mesmo. E aí tem o camaleão, né? O camaleão com esse formato mais híbrido, né? Aqueles que se viram nos 30 em qualquer cenário. Olha só, se desdobra para chegar ao fim do mês, né? Valores que beiram o essencial, ou seja, ele poupa ali só o essencial. E entra no crédito para pagar as contas, né? Tem uma perspectiva contínua aí da vida. Então, ele já tem aí esse formato mais híbrido, né? E aí tem o sonhador. O sonhador é gente que deixa o sonho conduzir os seus passos, né? Ele é motivado pelo futuro, né? Tem um sonho, né? Visualiza alguma coisa, precisa de valores grandes para agir, ou seja, tem que ter alguma coisa que mexa mesmo de fato, e a ideia de investimento acontece ocasionalmente, ou seja, não vai chegar em uma oportunidade de investimento e ele vai tomar a decisão. A característica dele, ele tem uma expectativa emocional muito grande. E por último, o planejador. Né? O planejador é os que calculam suas metas de crescimento. Eles são atentos às oportunidades, maximizam os recursos financeiros e é um investidor constante, ou seja, devagar e sempre, que é a recomendação mais acertada para que você construa um fluxo de investimento, a sua carteira de investimento que você vai construindo a sua montanha. Ou seja, o devagar e sempre é recomendado. E aí, como característica principal, ele é objetivo e racional. Então, fica o convite para vocês olharem existem vídeos, né, entrevistas das pessoas, é bem legal, cada uma dentro do seu perfil, com certeza você vai se identificar aí dentro de um desses perfis. Mas vamos lá. Então, e aí, né, ela faz uma divisão aí, né, faz uma pizza desses caras, cerca de 30% dos brasileiros são construtores,
né? 11% despreocupado, outros 30% camaleão, né? 6% sonhador e 22% planejador. Essa aí é a realidade dos brasileiros, né? Quase 21 milhões de pessoas são planejadores nesse número aí, né, de perfil, né, nesse perfil dos investidores. Teve um 2% ali que foram outros, então não se enquadrou em nenhum dos tipos, né? Bom, e aí, depois de, né, se conhecer, entender o seu perfil, como você funciona, você vai começar uma organização. E essa organização, ela vai refletir basicamente os seus sonhos transformados em objetivos, né? Se você tem sonhos, né, a grande pergunta que você pode fazer agora é: ter mais dinheiro pode te ajudar a realizar esse sonho? Se sim, então você já tem um grande motivo, né? É uma pergunta sua, pessoal, né? Se você tem um sonho e dinheiro é a questão principal, é uma das questões para realizar o sonho, você tem um grande motivador para alcançar esse sonho, para começar a olhar para as suas finanças. Por quê? Porque o sonho está lá, se você se depende de dinheiro, então vamos organizar a forma de ter esse dinheiro, né? A partir do fruto da sua renda, do seu trabalho hoje. Então, esse é um grande motivador. A segunda é, pelo menos uma vez, né? Uma vez no mês, uma vez em algum momento, você tem que analisar quanto que você ganha e quanto que você gasta. Porque se eu ganho aqui, nesse valor, né, nesse patamar, e gasto aqui nesse patamar, eu tenho uma sobra. Né? Ganho aqui, gasto aqui, eu tenho uma sobra. Se eu ganho aqui e gasto aqui igualzinho, não tenho sobra nenhuma. E o pior dos cenários é ganho aqui e gasto aqui. Essa diferença está saindo de algum lugar e esse lugar, via de regra, vai te cobrar com juros. Então, essa análise no ponto de vista da organização, ela é imprescindível, porque com isso eu tenho uma clareza de como eu venho jogando o jogo do dinheiro, com base nas minhas necessidades, vontades e desejos. E por último, tudo que você gasta é importante para você, ou seja, suas decisões hoje de para onde está indo o seu dinheiro, tem importância na sua vida? Né? Se não tem, deveria ter. Porque se você dá a devida importância para onde o seu dinheiro está indo, com certeza você está tomando decisões acertadas, decisões aí muito positivas, e essas decisões estão te trazendo aí esse benefício, né? Estão trazendo aí essa sensação de satisfação a respeito da sua vida, de como você está jogando o jogo da sua vida. E por último, entenda, né? Vamos entender um pouquinho dos investimentos, das opções de investimentos, né? Basicamente, eu tenho aí títulos públicos, títulos privados, que a gente está falando um pouquinho dos produtos financeiros, né? Ações e fundos de investimento. Então, a gente vai falar de 4 tipos de investimento aqui nessa live, nessa aula, né? Títulos públicos, títulos privados, ações e fundos de investimento. Esses 3 caras aqui eu decido para onde meu dinheiro está indo, né? Eu decido do ponto de vista, eu faço a minha gestão. E o fundo de investimento é um investimento coletivo, né? Então eu tenho a ajuda de alguns profissionais. Então, basicamente, o título público e o título privado, quando eu pego esses 2 títulos aí, eu estou falando basicamente de quase todos os produtos de renda fixa, tá? Então, e aliás, os produtos de renda fixa são, na sua maioria, oriundos de uma dívida, tanto do título público quanto do título privado. Título público, eu estou emprestando para o Estado, né? Para uma instituição pública, ou seja, para o governo. E o título privado eu estou emprestando para uma empresa. Mas, basicamente, esses 2 caras aí, na renda fixa, eu estou falando de um empréstimo, né, remunerado. Ou seja, eu estou emprestando para alguém, emprestando. Esse cara que está tomando meu dinheiro emite lá um título, um documento, que às vezes é um certificado, né, um papelzinho hoje, tudo online, e aí ele está me prometendo que vai me devolver com juros, né, com aquele dinheiro que eu emprestei, mais uma diferença de juros. Então, título público ou título privado, basicamente é isso. Né? Se eu estou emprestando para o Estado me dá um papel online dizendo que vai me pagar aquilo que eu tomou emprestado mais os juros. Se eu estou emprestando para o banco ou para uma instituição privada, ele vai me devolver aquilo que eu emprestei mais uns juros. Ele vai me dar uma notinha promissória, vamos pensar assim. Ou seja, e por isso que recebe esse nome de certificado, título,
porque ele carimba lá, assina e diz, toma aqui, eu vou te devolver num vencimento. Então, todos eles possuem uma data de vencimento, basicamente essa característica, né? O pagamento dos juros pode ser lá no final ou pode ser no meio do caminho. Tem títulos que pagam semestralmente os juros. Se eu necessito de renda ao longo do caminho, então eu tenho aí um título, né, que se eu quero usar os juros que eu vou receber desse tomador de empréstimo para quem eu estou emprestando ao longo do tempo, eu escolho o pagamento de juros ao longo do caminho. Se eu não preciso desses juros ao longo do caminho, eu peço para receber lá na frente no vencimento dele. Né? Peço assim, o contrato ele já sabendo disso. Né? E antes do vencimento, né, sempre se ele tem um vencimento, ele tem uma data que encerra esse contrato de empréstimo. Agora, antes do vencimento, esse título pode oscilar. Tá? Se especialmente ele é pré-fixado ou ele tem alguma característica pré-fixada. Ele pode oscilar para cima ou para baixo. Então, essa é a característica aí dos títulos durante o seu período de investimento, o seu período de maturação, vamos pensar assim. E aí a gente pode estar falando aqui de por exemplo, um título um título público que vence lá em 2025. Se eu carrego esse título até 2025, eu tenho a certeza que em 2025 o Estado vai me pagar, né? O Tesouro Direto vai me pagar esse título acrescido dos juros, se os juros for recebido só no final. Já se eu for negociar esse título antes, esse título pode, no momento da minha negociação, estar acima ou abaixo do valor que eu espero para aquele momento. Então, ele tem o título público, o pré-fixado, e aí a gente está falando de dois títulos públicos especialmente, o Tesouro IPCA e o Tesouro pré-fixado, eu negocio, né, eu compro pensando no vencimento. Só que a minha negociação anterior, ela não pode ser por necessidade. O uso desse dinheiro não pode ser por necessidade. Eu faço a venda desses caras por conveniência, porque ele pode estar acima, né? Que é exatamente o que a gente está vivenciando agora. Os títulos públicos que tem essa característica pré-fixada, quando em algum momento da minha construção da carteira eu comprei ele lá atrás e acontece uma queda uma queda na taxa básica de juros, esses títulos são valorizados. Então, lá atrás, um título pré ou o título IPCA, o Tesouro Pré ou o Tesouro IPCA, quando eu comprei ele lá atrás, né, em algum momento lá atrás, e aconteceu o Copom reuniu, né, como reuniu 2 semanas atrás, ele decidiu uma queda na taxa básica de juros, a remuneração desse título aumenta. Tá? Então, nesse momento, se ela aumenta, eu posso, por conveniência, fazer a venda, mas não por necessidade. Porque por necessidade pode acontecer o inverso. Se a taxa básica de juros começa a subir, esse título pré que eu comprei lá atrás, ele vai ter uma queda na sua remuneração. Então, todo título que tem uma característica pré-fixada tem essa oscilação ao longo do caminho. Já os pós-fixados, né, eles têm uma oscilação com base no indexador que ele foi negociado. Geralmente são pós-fixados no CDI ou pós-fixado em algum outro indexador. Se a taxa básica de juros sobe, a minha remuneração vai subir. Se ela cai, ela vai cair. Então, antes do vencimento, pode variar. Agora, no vencimento, ela vai ter aquela rentabilidade acordada. Então, essa é a característica dos títulos públicos e privados. Tá bom? Então, os títulos públicos, aí a gente tem aí basicamente, né? Eu falei de 3 aqui, né? Tesouro IPCA, eu falei de 2, basicamente, a característica, Tesouro IPCA e Tesouro pré-fixado. Então, esses dois têm a característica, tem o Tesouro IGPM também, só que agora ele não está sendo ofertado. Mas esses 3 teriam uma característica uma base, a remuneração dele é um pedacinho pré-fixado, ou seja, 4%, né, mais a variação da inflação, né, ou 4% mais a variação do IGPM, né, que são índices de inflação. Ou no pré-fixado, eu vou te pagar 8% ao longo de todo o prazo. Então, eu já estou pré-fixando totalmente. Ele é totalmente pré-fixado, é o Tesouro pré-fixado. O outro tem uma característica híbrida, pré mais pós. E o último, que é todo pós-fixado, que é o título mais conservador de todos eles, que ele não sofre oscilação na venda antecipada, que é exatamente um dos produtos onde a construção da reserva de segurança é incentivada, né? Ou seja, você pode construir sua reserva de segurança nela, é o Tesouro Selic.
Tá? Esse cara é um título totalmente pós-fixado, que não vai te trazer nenhuma surpresa no meio do caminho. Então, ele é adequado aí para a sua construção da reserva de segurança. Tá? Então, esses são todos os títulos públicos disponíveis dentro da renda fixa. Vou falar dos títulos privados agora. Tá? Então, todos eles são considerados livres do risco de crédito. O que isso significa, risco de crédito? Aí eu costumo trazer a figura do seu Madruga. Lembra do Chaves, né? O famoso Chaves, né? Para os mais experientes, né? Com mais idade. Nós tínhamos lá o seu Madruga, né? O seu Madruga e o seu Barriga. O seu Madruga, eu acho que é o cara que mais teve aí, né? O risco de crédito dele, de não pagar o aluguel, é muito grande. Então, o risco de crédito é exatamente esse. Então, se você empresta o seu dinheiro para um título, você compra o seu dinheiro, né? Você compra um título público, empresta o dinheiro para o Estado, é basicamente livre de risco de crédito, porque o Estado vai te devolver esse retorno, né? Enfim, o seu dinheiro mais o retorno no momento do vencimento. Então, são todos ativos aqui, né? Considerados livres de risco de crédito. E aí a gente passa para os títulos privados, né? E aí a gente vê, né? Títulos privados é emprestar para alguma empresa, né? Que eu estou vendo aqui o Pedro. Olá, Pedro, tudo bem? Vamos lá, como você está acompanhando aí? Se tiver dúvida, pode mandar. E mais gente também que está no Instagram, se tiver dúvida, pode mandar. A aula com a apresentação, só repetir para quem está aqui no Instagram, ela vai ser toda gravada lá na ferramenta Zoom, então quem tiver ao vivo já está pegando lá a apresentação e quem não tiver depois vai no YouTube, tá bom? Então, para os títulos privados, né? Quais a gente está falando aqui de tipos de investimento, a gente já falou de títulos públicos. Agora, títulos privados. Títulos privados a gente tem dois: empresas financeiras e empresas não financeiras. Né? Título privado, entenda que eu estou emprestando dinheiro para empresas. Então, empresas financeiras, eu estou falando de bancos. E financeiras de maneira geral, né? Aqueles que lidam com o capital. Empresas não financeiras, eu estou falando de empresas como qualquer outra, assim como a empresa, meu consultor financeiro. É uma empresa regular, uma padaria, ou estou falando de uma empresa, enfim, um supermercado, uma empresa, né, de educação, uma empresa de qualquer ramo, né, prestadora de serviço. Então, eu tenho formas de emprestar por meio de títulos privados para essa empresa, ou seja, formas de investir nelas, né, no formato de um empréstimo. Tá? Então, porque a gente até o presente momento falou da renda fixa, e toda renda fixa ela está encapsulada no formato de um empréstimo. É uma dívida que alguém contrai com você. Então, dentro das empresas financeiras, quais são os títulos privados mais conhecidos? O mais famoso deles, né, ou seja, o investimento mais conhecido no Brasil, é a caderneta de poupança. Ela é uma opção de investimento que rende 70% né, como regra, toda vez que a taxa básica de juros cai de 8,5% ao ano, ela está rendendo 70% do CDI. Né? Mais a TR, que vem dando zero, então é 70%. Temos também o CDB, né, que é uma outra sopa de letrinhas, né, que é um certificado de depósito bancário, ou seja, um certificado, eu empresto para o banco, ele me emite um certificado, né, ou seja, um título, né, e dizendo, vou te pagar, com base em uma métrica. E vai estar em torno também de um percentual do CDI. Temos também a LCI e a LCA, que são letras, né, ou seja, emprestei o dinheiro e me mandam aí ou seja, um certificado, um papel, né? Ou seja, letra de crédito imobiliário, meu dinheiro vai ser investido dentro do mercado imobiliário. Letra de crédito agrícola, o meu dinheiro vai ser investido em papéis que financiam o setor agrícola. E aí é produção agrícola. Então, se eu tenho mais ou menos afinidade com determinadas operações, seja imobiliárias ou agrícolas, a LCI e a LCA pode me trazer aí uma sensação de que, legal, estou investindo no tema, estou investindo na área, estou investindo em algo, em um negócio, encapsulado, claro, dentro desses papéis, dentro das empresas financeiras, né? LCI ou LCA você pega dentro de bancos comerciais ou bancos de investimentos. Então, você tem condições, ou em plataformas que distribuem esses produtos. Então, todos esses, né, caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA, elas têm um nível de proteção, porque todas as instituições financeiras, a grande parte delas, elas aderem a um clube, é um clube no formato de um fundo, né, que é uma instituição dos próprios bancos, organizado por eles mesmos.
Eles recolhem um pedacinho do seu dinheiro e formam um clube, um formato de uma proteção, uma rede de proteção, que essa rede de proteção é chamada Fundo Garantidor de Crédito, tem a sigla FGC, e aí, para a caderneta de poupança, CDB, LCI e LCA, se você tem seu dinheiro investido em qualquer um deles, aliás, até na conta corrente, tá? Dessas empresas, caso esse banco venha quebrar ou essa instituição tenha uma intervenção do Banco Central, o FGC vai te ressarcir um prejuízo que essa instituição te dê de um volume financeiro de até R$250 mil. Então, é uma garantia a mais que o sistema financeiro nacional, isso não tem em todo o país, mas no Brasil tem, exatamente para dar uma camada a mais de proteção ao sistema financeiro brasileiro. Tá? E aí a gente falou de empresas financeiras, né? Ou seja, bancos e afins, e aí empresas não financeiras, empresas regulares. Eu posso emprestar para elas? Pode sim. E aí a gente pode estar falando de empresas de prestação de empresas de mineração, empresas de energia elétrica, empresas grandes, né? Das grandes às médias. E aí as três formas de empréstimo direto para a empresa, né, encapsulada aí dentro de produtos, né? A gente está falando das debêntures, que são basicamente os títulos privados, onde você faz uma negociação direta com a empresa, encapsulada dentro de um papel, né? Tem esse nome mais esquisitinho, né? Que aí é a debenture, né? Então, eu empresto direto para a empresa com base nas condições da emissão desse papel. Então, veja que eu já saí das instituições financeiras e estou emprestando meu dinheiro a um risco maior, porque, veja, a empresa ela tem o seu ramo de atividade e ela tem já o seu formato, né, de negócio, né? Então ela já tem o seu tamanho, o seu faturamento, a sua margem de lucro. Então, eu minimamente, quando eu empresto para a empresa, estou acreditando que ela vai estar viva, ela vai produzir, vai me pagar essa debênture. Lembra que tem um vencimento? Então, se eu estou emprestando o dinheiro para uma empresa e a debênture, né, tem vencimento em 3 anos, é em 3 anos que eu vou receber esse dinheiro de volta. A via de regra, ele não é negociável antes, mas a empresa ela tem que estar, né, viva lá daqui a 3 anos para poder arcar com essa dívida que ela tem comigo. Porque, lembra, toda renda fixa é um empréstimo, estou emprestando para ela. E aí eu também tenho mais 2 opções, que é o certificado de recebíveis imobiliários e o certificado de recebíveis do agronegócio, que é muito próximo daquilo que é a LCI e a LCA, porém ali são operações mais fechadinhas, tá? Recebíveis imobiliários, recebíveis do agronegócio, são operações encapsuladas por uma securitizadora e aí também comercializada. Só que a grande diferença de estar investindo numa CRI, CRA e não numa LCI, numa LCA, é que não existe, não tem garantia, né? Ela não está coberta pelo FGC, se alguma dessas empresas, incluindo as debêntures aí também, se ela, por exemplo, falir. Então, se o dinheiro ele está em um produto mais arriscado. Então, é nesse momento que a gente começa a analisar se essa relação risco-retorno está sendo compensada. Porque eu só vou para um produto como esse se eu tenho a devida compensação, ou seja, retorno ajustado pelo risco. Esse é o jargão formal aí do mercado financeiro. Então, se eu tenho um retorno maior, eu aceito o risco maior. Agora, se eu não tenho motivo nenhum para eu estar dentro de um produto como esse, né? Que são as CRIs e as CRAs. Bom, e por último, antes de chegar nos fundos, né, nós temos as ações. Então, diferente das debêntures do CRI e do CRA, onde eu estou emprestando para a empresa, a ação, eu vou ser sócio da empresa. Tá? Então, eu tenho que já estar associado aqui na minha cabeça que eu já estou investindo, eu sou um investidor junto com aquela empresa. E como investidor, né, não existe um risco dela não me pagar, porque eu sou sócio dela. Ela não tem nenhuma dívida comigo. Então, eu vou compartilhar o ônus e o bônus de tudo que ela tem, né, limitada à minha participação na sociedade. Então, o que é uma ação? Né? A ação, assim, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista prático, é a menor fração do patrimônio de uma empresa. Então, você é sócio de uma empresa. Então, se você, por exemplo, né, tem sabe aquela sandália, né, de borracha,
que todo mundo, macinha, que todo mundo tem em casa, né? Que tem uma marca específica que tá na boca de todo mundo. Se você tem uma sandália dessa em casa, um chinelo desse em casa, você pode ser sócio dessa empresa, por exemplo. Ou existem também algumas redes de cosméticos, né? Que protegem a Amazônia, por exemplo, e vende por revistinha, né? Aliás, minha mãe vendeu muito, né? Bastante essa revista, acho que ainda vende ainda, produtos dessa revista. Você pode ser, se você consome produtos dessa marca, você pode ser sócio dela. E aí, cada vez, olha que legal, cada vez que você vê, né, você usa um determinado produto de uma empresa que você é sócio, você está lucrando com o próprio faturamento dela, porque você pagou por aquele produto, certo? Então, você é sócio de um negócio. Então, quando você já tem a perspectiva de ações, você já está com a cabeça alinhada, porque você está virando sócio de algo. E aí, quando você é sócio de algo, o mais importante é que você não seja sócio somente de uma única empresa, né? Aquela velha frase, né? De não coloque seus ovos todos em uma cesta. Né? Diversificar sua carteira de ações é extremamente importante nesse contexto. Que eu já vou abordar uma didática própria nossa do meu consultor financeiro, onde a gente separa e segmenta muito, sabe? Muito adequadamente quando investir em ações, quando investir na renda fixa. Porque nesse momento, muitas dúvidas podem ser criadas e você tem essa sensação de que às vezes está fazendo a coisa certa e a coisa errada. Calma aí que a gente vai chegar lá. Né? O que eu ganho em comprar em ações? Né? Primeiro ganho, né, o primeiro ganho dela, né, quando você decide investir em ações, é o ganho de capital. O que é isso? Né? Comprei por 100 e vendi por 150. Então, comprei uma ação a R$100, né, e aí a gente pode, né, ver, existem muitas ações no mercado e ações que custam menos que R$100, na verdade. Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui. Vou botar a bateria aqui, senão acaba. Vamos lá. Muitas ações que custam menos de R$100, mas a ideia principal em torno do comprar ações do ganho de capital comprei a 100. Peraí. Opa, voltei aqui no Instagram. Comprei a 100 e vendi a 150. Qual foi o meu ganho de capital? 50. Então, o primeiro ganho que você tem ao investir em uma ação é exatamente essa. Ou seja, você tem uma valorização dessa ação. O segundo é que, como sócio de uma empresa, você tem direito a receber os dividendos dessa empresa, o lucro. Em geral, as empresas distribuem pelo menos 25% do lucro anual, apesar de não existir, né, um percentual mínimo. Então, ela divide pelo menos, se ela está tendo lucro, você fez uma análise, enfim, é uma determinada empresa onde ela tem lucro? Tem. Então, minimamente, ela vai dividir o lucro com os seus sócios. E aí, se você é sócio, você já decidiu fazer uma compra, de se tornar sócio, comprou uma ação dessa empresa, minimamente você vai ter aí a sua divisão de dividendos de lucro, que, aliás, por enquanto, é isenta de IR, então você não tem pagamento de imposto de renda sobre os dividendos, né, das empresas, pelo menos até agora, né, quanto as reformas estão aí em tramitação, essa reforma tributária. E você também pode receber bonificação, que o dividendo, na verdade, é o mesmo dividendo, só que o dividendo, quando pago em cash, ele vem nesse formato, né? Dividendo, cai dinheiro na sua conta da corretora, do seu banco, da sua plataforma, e quando a empresa decide pagar esse dividendo na forma de bonificação, você recebe mais ações da empresa. Então, se você tinha, vamos pensar, 10 ações e você recebeu bonificação, às vezes você recebe uma ação, você passa a ter 11. Você recebe 5 ações, você passa a ter 15. Então, você pode receber a bonificação, dividendo dessa empresa no formato de cash, dinheiro, né? Ou seja, lucro mesmo, dinheiro na sua conta, que você pode resgatar para a sua despesa mensal, ou você pode reinvestir. Ou você pode, aí a empresa, depende muito da política da empresa, ela pagar os seus acionistas não com cash, mas com participação na empresa. Né? E aí ela te dá bonificação em cima de novas ações. Né? E aí, então a gente já falou aqui, né? Fazendo uma pequena recapitulação. Falamos de títulos públicos, títulos privados, ações e vamos falar de fundos de investimento. Esses 3 caras aqui, títulos públicos, privados, ações, é você fazendo a sua gestão. Tá? Você escolhendo por você.
O fundo de investimento, ele já é um coletivo. Você já está fazendo a delegação da gestão. E aí, ele já tem uma gestão profissional por trás disso. Então, para isso, né, você está contratando um time de especialistas para fazer a administração da composição da sua carteira. E para isso, necessariamente, você tem que remunerar essa equipe de gestão. Por isso, tem uma taxinha a mais aí, chamada taxa de administração. Alguém que você está contratando, uma equipe que você está contratando para isso, né, para uma gestão qualificada, né, do seu investimento. Então, é como comprar um apartamento em um condomínio, né? O apartamento é a cota, né? Você comprou uma cotinha do apartamento, né? Você comprou um apartamento, é como se fosse comprar uma cota desse fundo. Você comprou uma cotinha desse fundo. Os cotistas são os moradores, ou seja, você é um morador, né, ali desse condomínio. O prédio e o síndico do prédio é o gestor do fundo, né? Ou seja, o síndico do prédio é o gestor, quem toca ali as decisões de investimentos desse fundo. E aí, aqui eu quero só abrir um parêntese sobre a gestão fiduciária e a gestão transacional, né? O tipo de gestão fiduciária e o tipo de gestão transacional. Até 2017, nós no Brasil tínhamos o pequeno investidor, basicamente só a forma de investimento era somente pelo formato transacional. O que isso significava lá na época, né? O formato transacional, ou seja, a escolha do fundo, por mais que eu escolhesse um fundo de investimento, né, eu teria aí a única maneira de fazer a escolha seria por meio de uma indicação de alguém ou uma própria escolha minha, né, sobre o formato do fundo que eu desejo, né? Então, de maneira que ficaria muito próximo de uma transação, enfim, alguém me recomendando e eu fazendo o aceite para aquele fundo. Então, para a compra daquele fundo. Então, no formato de uma transação. E aí gerando custo, gerando bonificação, gerando, né, toda a sistemática de transação que existia até 2017. E aí, para o pequeno investidor, não existia a opção de fazer aí investimentos fiduciários, um modelo fiduciário, que é basicamente o quê? Muito parecido, né, na prática, muito parecido do sistema transacional, porém com uma especialização a mais da figura do planejador financeiro. Então, quando você tem um sistema fiduciário envolvido dentro do formato de um fundo de investimento, você coloca mais um profissional dentro dessa estrutura de investimentos, que é o planejador financeiro, e que vai fazer uma gestão, né, toda essa equipe, né, de gestão, junto com o planejador financeiro, vai fazer algo muito mais alinhado aos seus interesses. Então, hoje, os fundos de investimentos, eles estão à disposição nas corretoras, nos bancos, e onde quer que você vá, né, como um modelo tradicional de investimento, e você pode ir lá e escolher o seu fundo de investimento numa boa, sem problema nenhum. A questão é que o modelo fiduciário é novidade, veio para o Brasil, né, nessa popularização pela primeira empresa de gestão fiduciária no Brasil, na qual nós somos sócios, que é a Fiduc, né, vão aparecer novas, porém esse formato se deu como opção para todo pequeno investidor com patrimônio acima de R$ 5.000 desde 2017, 2018. Então esses fundos já existem e tem aí uma chance, você tem mais uma chance de alinhar a sua construção de patrimônio com a figura de um planejador financeiro, que é aquele profissional que vai sentar contigo, entender seus objetivos, te ajudar nessa identificação do seu perfil adequado para os seus objetivos, perfil de investidor, e vai acompanhar você ao longo de toda a sua vida financeira. Muito parecido com a figura do personal trainer ou de um nutricionista, aquele que vai te acompanhar e vai saber de fato quem você é do ponto de vista do seu comportamento e quais produtos, com esse total alinhamento de interesses, são adequados para você. Então, a gestão fiduciária é algo que está aí à disposição, porque ela é uma inovação dentro do mercado brasileiro, é uma inovação para o pequeno investidor, porque para o grande investidor sempre existiu. Tá bom? No formato de family office, né, que o formato que os multimilhões conseguem fazer. Né? Os multimilhões são geridos no mundo. Tá?
Então, eu estou vendo aqui que meu tempo no Instagram vai acabar, mas eu volto, tá? Eu dou play ele de novo na hora que acabar. Mas aqui vamos tocando. Então, fundo de investimento, então tá aqui, é a nossa oportunidade. Então, vamos lá. Tipo de fundo. Fundo de renda fixa, né? Ele compra ativos de renda fixa, assim como a gente já viu. Fundos de ações, ele compra ações por você. Veja, então você está delegando o ato de comprar debênture, comprar título público ou título privado. Fundo de ação, você está pedindo para ele, compre ações para mim com base em alguma métrica. Fundos cambiais, você está pedindo para que ele compre operações de câmbio, né? E fundo multimercado, que aí tem aí um mix de qualquer um desses aí, né? Fundo multimercado, cada um com sua estratégia. Ele tem um mix, né? Uma cesta, seria uma cestinha de operações dentre as opções que existem, né? Totalmente conservadora, totalmente mais conservadoras para mais arrojadas, mais arriscadas. Tá bom? Então, como acompanhar esses investimentos? Né? Em qualquer problema que você tenha, recorra à CVM, porque ela é a grande xerife no mercado financeiro nacional. Né? Cuidado com as premissas milagrosas, né? Ou seja, elas podem ser fraudes, pirâmides financeiras ou esquemas, né? Porque quando se tem uma garantia de retorno, bastante cuidado nisso aí, porque não se existe garantia de retorno em nenhum ativo, em nenhum produto financeiro. Tá? Quando você ver aí, se for apresentado a uma promessa mirabolante de retorno no seu investimento, cuidado bastante aí para que você não seja passado para trás. Então, deixa eu compartilhar aqui e começar de novo. Ao vivo, transmitir. Bom, boa noite, então. Voltamos aqui para o Instagram, tá? Estamos encerrando, acho que mais 5 minutinhos. Fraudes, né? Fraudadores se utilizam das emoções para captar novos investidores. Então, olha, de Wood, várias estratégias, compaixão, afinidade, medo, né? Muita rentabilidade com risco zero, ou todo mundo está investindo nisso, traga sua família e os amigos, tem que ser agora, né? Vai perder a oportunidade, então cuidado, porque isso pode ser uma fraude, isso tratado com muito rigor, muita seriedade pela CVM. São oportunidades de investimento não reguladas no mercado e são muitas, aparecem a todo momento, podem aí estar te trazendo aí uma grande chance de perda de dinheiro. Então, se você vai, né, se você tem interesse em investir, busque por investimentos regulados, onde você tem a figura do regulador e a figura de várias regras, né? A figura de regras que vai te trazer aí mais segurança do ponto de vista do que você tem amparo e de que tipo de suporte que você vai ter no momento que você eventualmente precisar de suporte, né? Então, jamais deposite uma conta, né, pessoal, né? Todo o sistema financeiro ele é auditado, então você vai estar investindo, né? Quando você faz uma transação no TED, você está investindo dentro de um fundo, por exemplo, né, fundo, e todo fundo tem um CNPJ. Ou no momento que você abre uma conta numa corretora, essa corretora também tem um CNPJ, você tem uma agência, uma conta lá, uma identificação sua. Se você está transferindo dinheiro de você para você está fazendo isso. Para você sua conta corrente, né, sua conta corrente, a sua conta na corretora. Então, quando for diferente disso, fique bastante atento, porque o seu dinheiro ele tem que ir para uma estrutura de CNPJ, uma estrutura seja de fundo ou seja da figura do gestor. Então, nunca faça uma transferência para a conta corrente direta de qualquer outra pessoa, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que a gente já está chegando no fim, então agora é hora de começar, né? Não espere até ficar rico. O investimento deve ser um hábito independente do valor investido. Então, gente, dentro dos nossos cursos, a gente fala basicamente com uma orientação didática muito clara sobre como começar a sua estratégia de investimentos, tá? Basicamente, o dinheiro ele tem 2 focos, né? A gente, didaticamente, bastante atenção aqui, eu até sugiro que vocês depois vejam essa aula com mais né? deu replay, né? Mas assim, a gente olha
basicamente com dois focos. O primeiro foco é o foco da segurança. Então, até você construir uma pequena reserva de 4 meses a 12 meses dentro de uma reserva de segurança, enquanto você não construir essa reserva, que é o seu cilindro de ar, né, é aquilo que vai te dar fôlego num imprevisto qualquer, enquanto você não construir esse cara com investimentos carimbados, adequados para ele, enquanto você não tiver esse cilindro, você não sai da segurança e vai para a valorização. Porque, didaticamente, a pergunta que eu mais recebo, né, o questionamento que a gente mais recebe, qual que é o melhor investimento? Né? E isso é uma falácia, um viés de que eu quero fazer meu dinheiro render muito, porém eu não quero nenhum risco, quero risco zero com uma rentabilidade muito alta, ou alta, né? Mais alta, uma rentabilidade maior. Só que isso não existe, você não deve desejar rentabilidade se você está olhando para a segurança. Então, antes de você construir, né, antes de você começar a galgar investimentos com maior rentabilidade, foque na segurança. E segurança é taxa básica de juros. Acabou. Ou algo em torno da taxa básica de juros. Ou seja, a sua rentabilidade anual entenda que se você quer segurança, você quer esse dinheiro para situações imprevistas que possam acontecer, certo? Ou para qualquer objetivo de curto prazo. Logo, meu dinheiro ele vai estar todo rentabilizando a taxa básica de juros, que é o máximo que eu devo desejar, né, enquanto eu estou olhando para a segurança. Legal, Fran, eu já tenho perto de 4 meses, já comecei o meu esse primeiro, comecei a juntar, comecei a poupar. Legal, já estou aqui sabendo o que eu tenho que fazer. Estou juntando, está tudo bem, comecei a me disciplinar, estou no flow, estou no caminho. Posso começar a olhar para a estratégia de valorização? Sim. Aí sim você pode começar a olhar para a valorização. Primeiro olho para a segurança, depois olho para a valorização. E valorização, aí eu começo a entender qual que é meu horizonte dos meus objetivos. Né? Porque qualquer coisa que tenha acima de 2 anos, né? De 2 anos em diante, de 2 a 5 é médio prazo, de 5 em diante é longo prazo. Qualquer coisa acima de 2 anos já pode começar a ter, né? Qualquer coisa, quando eu digo, qualquer objetivo acima de 2 anos, eu posso começar a ter um viés de olhar para a valorização. Né? Depois que a minha reserva de segurança já está em construção. E aí aqui eu tenho produtos de renda fixa remunerados à taxa básica de juros. Aqui, quando eu quero valorização, eu posso ter produtos de renda fixa um pouquinho mais arriscados, só que remunerados também remunerados a uma taxa um pouquinho melhor. Que é na hora que eu começo a abrir minha cabeça para segurança, ok, valorização, começo a colocar meu dinheiro em produtos que vão me dar a remuneração acima da taxa básica de juros, ou seja, eu vou ter um bônus de retorno em detrimento, né, ou seja, em compensação a esses produtos de risco. E podem ser muitos, cabem muitas estratégias aqui. Quando eu começo a olhar para a valorização e começo a olhar aí para o médio e longo prazo. Então, a gente falou aqui, né, fazendo um resumo grandão aí de hoje. Falamos sobre títulos públicos, títulos privados, falamos de ações e falamos de fundos de investimento. Dentro de fundos de investimento, falamos de 2 estratégias, fiduciária e transacional. Então, revisem um vídeo, o pessoal do Instagram, daqui a pouco vai estar no YouTube, eu mando para vocês o link, mas o link com a apresentação, tá? Teve uma apresentação de fundo, vai estar lá também, quem não acompanhou pelo Zoom, me perdoem porque deu um probleminha aqui na hora de transmitir pelo YouTube, nas próximas vão pelo YouTube, muito mais gente tem YouTube do que tem o Zoom, mas eu estou vendo que tem ali o Felipe, aqui no Zoom nos acompanhando, obrigado Felipe, obrigado Rômulo, obrigado Pedro, obrigado Everaldo, todo mundo aí participando, eu sei que essa semana inteira, né, deem uma olhada aí na Semana do Investidor CVM, dê um Google, vocês vão encontrar várias iniciativas sobre educação do investidor, sobre produtos de investimento, sobre estratégias de investimento. Busquem conhecimento porque ele sempre vai nos fazer chegar em outros patamares. Né? Aquilo que eu não sei hoje,
posso passar a saber amanhã, hoje à noite ainda, com a minha experiência de aprendizado, e eu começo a praticar mais sobre tudo, né? Incluindo aí o meu dinheiro. Vou fazer um pequeno convite para vocês, aliás, vou dar um presentaço para vocês, para todo mundo que vai ver esse vídeo. Nós temos 2 turmas ainda do nosso intensivo das finanças pessoais acontecendo esse ano. Uma agora em outubro, agora, sábado, hoje é quarta-feira, sábado a gente vai estar lá em Uberlândia, de 8 da manhã a 8 da noite. Então, quem está aqui e é de Uberlândia, quem está nessa live e é de Uberlândia, dá um oi aí que você tem 20% de desconto aí no ticket, né? Nós estamos aí já nas últimas vagas. E para quem, nós temos uma outra turma em novembro, aqui em Brasília. Se você também está vendo essa live, você também tem 20% de desconto aí, um presentão para estar conosco. Então, manda um alô, fala, assisti sua live, você vai receber um voucher aí com 20% de desconto no ticket, tá bom? Tô vendo que tem aqui uma pergunta aqui no bate-papo, legal. Em novembro estarei na turma de Brasília. Olha lá, Felipe, legal, Felipe. Então, se você já garantiu o seu ingresso, tudo bem? Se não, você manda aí um alô aqui, a gente manda seu número aí, que você tem 20% de desconto aí, legal? Então, a turma de Uberlândia vai acontecer dia 5 de outubro, agora, sábado, de 8 às 8, né? O dia inteirão. E a turma de Brasília, 9 de novembro, nós vamos estar aí um dia inteirão aí também de educação financeira e investimentos, onde a gente extrapola aí muito mais estratégias e muito mais produtos, tá bem? Então, vou ficando por aqui, mandem os comentários, quem quiser o desconto, aproveitem, porque é uma semana de educação, e educação é algo que a gente faz com muito prazer, porque essa é a nossa missão de ajudar cada vez mais pessoas aí nessa trajetória, tá bem? Obrigado pela participação de todos vocês, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.